Submarinos. Verdadeiras sombras dos mares, projetados para operar sem serem detectados. Mas e se eu te dissesse que a Royal Navy decidiu criar um modelo que, em vez de ser furtivo, era barulhento e visível? Conheça a Classe K, a tentativa britânica de desenvolver um submarino veloz o suficiente para acompanhar os encouraçados, porque nada é mais discreto do que uma chaminé soltando fumaça no meio do oceano. Os submarinos da Classe K da Marinha Real Britânica foram uma série de submarinos movidos a vapor desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial. Esses submarinos eram altamente inovadores, mas também extremamente problemáticos, sendo frequentemente considerados um dos maiores fracassos da engenharia naval britânica. A decisão de construir submarinos movidos a vapor surgiu da necessidade da Marinha Real Britânica de desenvolver submarinos capazes de operar em conjunto com a frota principal, composta por encouraçados e cruzadores rápidos movidos a vapor. Antes da Primeira Guerra Mundial, a doutrina naval britânica se baseava na estratégia de batalha decisiva contra a marinha alemã, o que significava que todos os navios, incluindo submarinos, deveriam ser rápidos o suficiente para acompanhar a frota principal. A ideia de um submarino que fizesse parte da linha de batalha demonstra uma compreensão limitada do papel e das capacidades dos submarinos. O conceito por trás da Classe K reflete uma mentalidade ultrapassada da Royal Navy, que via os submarinos mais como navios auxiliares da frota de superfície do que como armas furtivas e independentes. Os alemães, por outro lado, compreenderam que os submarinos não deveriam lutar ao lado da frota, mas sim operar de forma independente para cortar as linhas de suprimento do inimigo. Os U-boats alemães estavam afundando navios mercantes e até navios de guerra, sozinhos e sem precisar de uma frota para apoiá-los. O grande diferencial de um submarino é a furtividade, e a Classe K, movido a vapor, com chaminés e caldeiras, não era nada furtivo. Os submarinos convencionais movidos a diesel elétrico eram muito mais lentos que os encouraçados e cruzadores. Assim, os britânicos buscaram um submarino que pudesse operar a mais de 20 nós na superfície para acompanhar a frota. Como os motores a diesel da época não eram potentes o suficiente para alcançar essa velocidade, optou-se pelo uso de turbinas a vapor, uma escolha questionável para submarinos. Embora os submarinos movidos a vapor tenham existido no século XIX, eram raros e experimentais. A Classe K foi a única que tentou usar turbinas a vapor operacionalmente e em grande escala. Os submarinos da Classe K foram equipados com turbinas a vapor alimentadas por caldeiras, semelhantes às usadas em contratorpedeiros da época. Isso permitiria que os submarinos navegassem rapidamente na superfície junto com a frota principal. O problema, no entanto, era que, ao submergir, o vapor não poderia mais ser utilizado, forçando o submarino a depender de motores elétricos movidos a bateria, que tinham velocidade e autonomia limitadas. Os submarinos da Classe K eram gigantes para a época, principalmente para acomodar sistema de propulsão a vapor e para ter autonomia suficiente para operar ao lado da frota de batalha. Os submarinos da Classe K possuíam um deslocamento de aproximadamente 103 metros de comprimento, 1.980 toneladas na superfície e 2.566 toneladas quando submersos. Na superfície, a propulsão era fornecida por turbinas a vapor, alimentadas por caldeiras a óleo, permitindo uma potência de 10.500 HP e uma velocidade de até 24 nós, tornando-os extremamente rápidos para a época. Submersos, utilizavam motores elétricos de 1.440 HP, alcançando velocidades de até 9 nós. Os submarinos da Classe K apresentaram graves falhas de projeto, levando a vários acidentes e a sua retirada prematura de serviço. Para submergir partindo de operações normais na superfície, o tempo padrão de submersão era de 30 minutos, que podia ser diminuído para 5 minutos em situações de emergência. Mesmo esses 5 minutos ainda eram um tempo ruim para um submarino em combate real. Isso tornava a Classe K altamente vulnerável, já que um submarino precisava submergir rapidamente para evitar detecção e ataque. Esse foi um dos motivos pelos quais os submarinos da Classe K nunca foram bem-sucedidos. A demora para submergir se devia a vários fatores técnicos e estruturais. Navios movidos a caldeiras a vapor necessitam de chaminés para a exaustão da fumaça, e os submarinos da Classe K não eram exceção, possuindo 2 chaminés no convés. Durante a submersão, essas chaminés eram recolhidas para dentro do casco externo, e suas aberturas eram seladas com tampas herméticas.
O fechamento das chaminés, escotilhas de ventilação, entradas de ar para as caldeiras e conexões de água do condensador era um processo complexo e demorado. Caso qualquer uma dessas entradas permanecesse aberta por acidente, a água entrava e inundava as caldeiras, inutilizando o submarino. Diferente de motores a diesel, que podem ser desligados rapidamente, as caldeiras precisavam ser resfriadas antes do mergulho. Se fossem apagadas muito rapidamente, poderiam explodir devido à diferença de temperatura. Caso contrário, continuariam gerando fumaça e calor, tornando o ambiente interno insuportável e perigoso. O mergulho de emergência, 5 minutos, era uma operação arriscada, porque acelerava o processo, cortando várias etapas de segurança. As caldeiras eram apagadas às pressas, o que poderia gerar acúmulo de gases tóxicos dentro do submarino. O choque térmico nos tubos de vapor podiam causar rachaduras e possíveis vazamentos. Os mecanismos de fechamento das chaminés, ventiladores e tubulações eram feitos rapidamente, aumentando o risco de falhas mecânicas nas válvulas e escotilhas. A entrada de água nas caldeiras causariam inundações internas e avarias nos motores, sem falar do risco aumentado de erros humanos devido à pressa. Se qualquer parte do sistema falhasse, o submarino poderia perder a capacidade de submergir completamente ou até afundar descontroladamente. Quando possível, a tripulação preferia gastar 30 minutos para cumprir os protocolos de segurança para que o submarino não tivesse problemas após submergir, mas isso o tornava um alvo fácil na superfície. O armamento consistia em 4 tubos de torpedo de 457 milímetros na proa, 2 tubos de torpedo em cada bordo, laterais, e 2 tubos em montagens giratórias no convés. Estes foram posteriormente removidos devido à sua suscetibilidade a danos em mares agitados. Ele também possuía um canhão de 76 milímetros e 2 de 102 milímetros. Eram números impressionantes para um submarino da Primeira Guerra Mundial. Na teoria, isso parecia incrível. A Classe K poderia lançar um ataque massivo de torpedos e até trocar tiros com navios menores. Mas, só na teoria. O problema era que a Classe K era grande e difícil de manobrar, tornando muito difícil alinhar os torpedos com alvos em movimento. A baixa furtividade e a submersão lenta foram desastrosas, pois eliminaram completamente a principal vantagem de um submarino: o elemento surpresa. A Classe K tinha 2 tubos de torpedo laterais, o que era incomum e pouco prático. O problema? Esses torpedos não podiam ser disparados enquanto o submarino estava em curva ou em manobra, o que tornava o uso deles, se possível, viável em situações muito específicas. Os canhões permitiam que o submarino engajasse alvos na superfície sem precisar usar torpedos, como cargueiros, petroleiros e navios desarmados. Poderia também ser usado como autodefesa contra navios menores. Se um contratorpedeiro ou navio de patrulha pequeno se aproximasse, a Classe K poderia tentar revidar com seus canhões antes de mergulhar. Contudo, a Classe K nunca operou contra navios mercantes, então seus canhões nunca tiveram uma função real. Contra a frota inimiga, os torpedos eram a única arma viável, mas nunca houve oportunidade de usá-los. O maior mérito dele era ser mais rápido que qualquer submarino da época. Na superfície, porque debaixo d'água, continuava tão lenta quanto qualquer outro. Um verdadeiro avanço, se ele não fosse um submarino. Falando simples, a Classe K não era rápida o suficiente para fugir, nem discreta o suficiente para emboscar, nem resistente o suficiente para lutar na superfície. No fim, foi apenas um submarino grande e vulnerável, um fracasso total. E como esquecer sua capacidade de submersão? Afinal, não há nada mais seguro do que um submarino que leva uma eternidade para submergir, tornando-se o alvo perfeito enquanto tenta desaparecer de vista. E por fim, a taxa de sucesso em combate. Praticamente nula. Mas se falamos em acidentes navais? Aí sim, a Classe K foi campeã absoluta. A Classe K teve uma longa lista de acidentes catastróficos, muitos deles sem nenhuma interferência do inimigo. A Classe K era um submarino grande e completamente desajeitado. Na superfície, sua alta velocidade de 24 nós parecia uma vantagem, mas, na prática, tornava-o difícil de controlar e lento para virar. Com um casco de 103 metros de comprimento, manobrar não era nada fácil. E uma vez debaixo d'água, seu grande deslocamento e hidrodinâmica ruim faziam com que respondesse lentamente aos comandos, tornando-o um submarino lento para mudar de direção e difícil de controlar. No fim,
A Classe K era um submarino rápido demais para ser seguro na superfície e desajeitado demais para ser eficaz submerso. Além disso, a tentativa de usá-los como parte da frota de batalha resultou em colisões frequentes e desastres navais. O mais bizarro de todos ocorreu em janeiro de 1918, quando a frota britânica estava navegando em formação perto da ilha de May, na Escócia. Durante a noite, nada menos que 6 submarinos da Classe K colidiram entre si ou com outros navios britânicos. 2 submarinos afundaram e outros 4 ficaram seriamente danificados. Tudo isso sem nenhum inimigo por perto. A Classe K, devido ao seu tamanho e design, não conseguia mudar de direção rapidamente, causando colisões em cadeia. Outro caso famoso ocorreu em 1917, quando o K-13 submergiu sem controle e não conseguiu voltar à superfície, levando à perda de 32 tripulantes. Além desses, muitos outros acidentes e falhas se seguiram, levando à perda de 6 dos 18 submarinos construídos, sem qualquer envolvimento inimigo. Isso fez a Classe K ser rotulada como um dos piores projetos de submarino da história, responsável por mais mortes por erro de design do que por ação inimiga. Ou seja, ela era mais perigosa para si própria do que os alemães. Após a guerra, a Marinha Real percebeu que os submarinos da Classe K eram um erro de engenharia e começaram a ser retirados rapidamente de serviço. Se a prioridade era a velocidade, eles deveriam ter aprimorado os submarinos a diesel, talvez experimentando designs com múltiplos motores e um design mais hidrodinâmico, em vez de usar turbinas a vapor. A falha da Classe K levou os britânicos a abandonarem completamente a ideia de submarinos movidos a vapor, concentrando-se em projetos movidos a diesel elétrico, que eram mais confiáveis e seguros. Enquanto os U-boats alemães são estudados até hoje como um marco da guerra submarina, a Classe K é lembrada apenas como um fracasso cômico, um submarino com chaminé que fazia barulho e afundava por conta própria. A Classe K sumiu da história porque ninguém quis lembrar dela. Ela foi um erro que a Royal Navy preferiu simplesmente esquecer. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a história militar. Deixe seu comentário sobre o que achou da Classe K e até a próxima.